Senhor para a nossa meditação. Gálatas, capítulo 5, nós vamos ler do verso 16 ao verso 26. Gálatas, capítulo 5, do verso 16 ao verso 26. Palavras para a nossa meditação, palavra do Senhor que nos diz assim: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, e não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Eu quero deixar uma ênfase no versículo 25, irmãos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Faça aquela oração de sempre: Senhor, fala comigo, para que você escute a voz de Deus aí no seu coração. Senhor, obrigado por este momento da Tua palavra aberta diante de nós. Obrigado pela manifestação do Senhor neste culto, ó Pai. Obrigado porque nós temos a certeza, Deus, da Tua companhia, da Tua presença. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor já tem falado aos nossos corações. E agora, com a Tua palavra aberta, eu peço em nome do Senhor Jesus, Pai, fala conosco. Sacia a sede daquele que veio buscando a Tua palavra hoje, ó Pai. Que a aplicação seja para a vida, seja para o coração, seja para a vida em família, ó Pai, e a vida na família da fé também. Que em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós possamos, enfim, ó Pai, olhar para o Senhor e ter a certeza que as Tuas palavras, ó Pai, nos guiam nesta terra, nesta vida, e nos guiam para a vida eterna, meu Deus. Fala ao Teu povo através deste Teu servo pecador e imperfeito, mas fala conforme o Teu querer e alcança o Teu rebanho amado. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Louvado seja o nosso Deus. Você pode se assentar. Irmãos e irmãs, nós estamos ainda vivendo o mês da família e a proposta é meditar ainda sobre a família e hoje na influência do Espírito Santo, no dia de Pentecostes. Então, nós vamos meditar hoje brevemente sobre o Espírito Santo dentro de casa. E eu quero começar dizendo que quando a gente pensa no domingo de Pentecostes, quando nós ouvimos a palavra Pentecostes, geralmente a gente lembra daquelas palavras que foram lidas aqui pelo presbítero Alexandre, lá em Atos, no capítulo 2, do verso 1, em diante, o vento impetuoso, as línguas como que de fogo, pousadas sobre a cabeça dos irmãos que ali estavam reunidos. A gente pensa no fenômeno do falar em línguas, que na verdade é o fenômeno de entender aquilo que estava sendo falado a respeito de Deus em várias outras línguas, em várias experiências, como nos diz o texto, haviam muitas pessoas ali de muitos países com muitas línguas diferentes e os judeus estavam falando e eles estavam entendendo na sua própria língua. E a gente lembra também da ousadia da igreja, porque este evento é que conferiu o poder da igreja de ser testemunha da ressurreição do Senhor Jesus, testemunha do ministério do Senhor Jesus, Então, a gente lembra de tudo isso quando nós ouvimos a palavra, quando nós ouvimos sobre o evento de Pentecostes. Mas há algo profundo também que precisa ser lembrado por todos nós. O Espírito Santo, ele não veio apenas para produzir experiências extraordinárias no culto. E hoje a gente tem, uma tendência muito grande em muitos lugares de se evidenciar apenas isso. Não estou falando que isso acontece sempre, mas há muitos lugares
em que a única evidência da presença do Espírito Santo são as coisas extraordinárias acontecendo só no ambiente do culto. Ele veio para transformar pessoas comuns dentro de ambientes comuns. E ter o Espírito Santo significa isso. Ter a vida mudada, ter a vida transformada, a sua vida cotidiana, nos seus lugares onde você anda, seus lugares comuns. E talvez o lugar onde mais percebemos se alguém anda no Espírito não seja no templo, na igreja, mas dentro de casa. Eu posso dizer seguramente aqui para os irmãos que é dentro do lar que o fruto do Espírito é testado. É dentro do lar que o fruto do Espírito também pode ser evidenciado. É dentro da família que a carne aparece sem maquiagem. Presta atenção nisso. É em casa que as máscaras caem. É em casa que a roupa do supercrente não é vestida. E a gente encontra lá algumas situações dentro de casa, que é o marido ou a esposa cansados, o marido ou a esposa sobrecarregados, os filhos sobrecarregados, impacientes, palavras atravessadas dentro de casa, silêncios frios, sepulcrais dentro de casa, ou as explosões de ira, as explosões de raiva dentro de casa, os ressentimentos que vão sendo acumulados ao longo da vivência familiar. É por isso que Gálatas 5 não é um texto que fala apenas sobre algo que é individual ou algo que é externo para a igreja ou no momento do culto. Nós estamos falando de algo profundamente familiar também. Porque os irmãos já me ouviram falar aqui várias vezes, né? Que o crente de verdade ser crente de verdade é ser crente até quando não tem ninguém olhando você. Ser crente de verdade você pratica tudo isso que você mostra aqui, que as pessoas veem aqui de você, isso tudo é realidade lá na sua casa, lá no seu refúgio, né? Então, esse texto também é familiar nesse sentido. O apóstolo Paulo escreve assim: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. E olha que coisa, né? Esse verbo viver aí, ele aponta para um estilo de vida que é contínuo. Não é uma coisa temporária, não é um momento emocional, não é uma coisa passageira, é direção diária, é viver sob a influência do Espírito Santo. Irmãos, viver sob a influência do Espírito Santo é em todo lugar. Não é só na igreja, não é só na hora do culto, não é na hora que talvez a gente ache que a gente tem que parecer consagrado para as pessoas. Paulo mostra que existem duas forças que andam disputando espaço no coração humano, que é a carne e o espírito. É o que nós lemos aqui nesse texto. E a carne, irmãos, ao contrário do que muitos pensam, não significa só desejos físicos. A carne não significa só desejos físicos. Na perspectiva aqui da Bíblia, a carne é a natureza humana caída, inclinada ao egoísmo, ao orgulho, à rebelião contra Deus, à autossuficiência. Você sabia que os fariseus praticavam a obra da carne porque eles eram profundamente legalistas? Profundamente legalistas. Eles pegavam a palavra e colocavam aquela palavra como um peso, achando que eles poderiam salvar as suas vidas simplesmente na observância daquela lei morta, daquela lei fria. Eles estavam praticando as obras da carne. Olha que coisa. O problema dessa natureza aqui, o problema é que essa natureza da carne, ela não desaparece quando alguém frequenta a igreja. Muitas famílias cristãs conhecem a doutrina, mas ainda vivem dominadas ali pela carne dentro de casa. E é curioso aqui, o apóstolo Paulo, ele lista as obras da carne. Irmãos, nós não vamos falar sobre todas elas, mas eu queria que você percebesse aqui comigo, dentro do versículo 20, que nós lemos aqui, algumas coisas que ele fala que estão diretamente ligadas aos relacionamentos familiares. Não se aplica só fora da sua família, dentro da igreja, né, ou nos lugares aí, enfim, onde você anda. Se aplica também dentro da sua família. Olha lá, no versículo 20, a gente tem ali inimizades.
inimizade dentro de casa, rixa dentro de casa, ciúmes dentro de casa. Outro dia eu estava falando, né, sobre a criação de filhos, e aí um filho que é preferido dos pais, enfim, e como isso pode criar uma situação ruim dentro de casa, iras dentro de casa, né? As discórdias que não são tratadas dentro de casa, as divisões que acontecem dentro do lar. Então olha que coisa, ele listou aqui várias coisas que se ligam ali aos nossos relacionamentos familiares. Quando os lares são destruídos, e eu falei isso na semana passada, a gente percebe, há muitos lares que não são destruídos pela falta de recursos, pela falta de condições, mas há lares que são destruídos pela presença constante dessas obras. A gente meditou, né, domingo passado, sobre lares que são destruídos também pelas ausências do tempo de qualidade. Mas aqui a gente está falando de lares que são destruídos pela presença das obras da carne e que não são tratadas. Há famílias onde a ira se tornou a linguagem comum. Que tristeza. Que tristeza. Casas onde ninguém conversa sem se atacar. Casamentos em que o orgulho é mais forte que o pedido de perdão. E não rola pedido de perdão dentro de alguns casamentos. Existem pais que corrigem os seus filhos sem mansidão. A gente vai ver qual que é o problema disso. Pais que corrigem os seus filhos sem mansidão. Filhos que crescem ouvindo gritos, mas nunca as palavras de graça. Então, irmãos, a coisa é muito séria. A carne transforma o lar num campo de batalha. E aí imagina aqui comigo, né? Ou não imagine, perceba isso. Talvez pode ser a sua realidade, talvez não, enfim. Mas perceba como é difícil enfrentar tudo isso em casa, chegando depois de longos períodos aí de trabalho ou de estudo, né? Você passou o dia fora, está se cansando, está ali, né, se doando para ter comida em casa, enfim, né, para se doar, então para buscar o recurso que Deus dá, enfim. E aí você quer ir para casa e sabe que em casa você vai encontrar um ambiente hostil. Olha que tristeza. Quem é que quer ir para casa sabendo que chegando lá vai ter uma guerra para enfrentar? E aí tem muita gente que procura uma válvula de escape, né? Essa válvula de escape é o trabalho, aí trabalha mais. Essa válvula de escape é a igreja, né? Eu vou para a igreja para não ficar dentro de casa, porque lá o clima é péssimo, é terrível. Eu vou para outros lugares, eu prefiro fora do que dentro de casa. Então, irmãos, eu sinceramente acredito que as pessoas, quando adquirem as suas casas, quando realizam esse sonho de ter a sua casa, enfim, elas desejam um refúgio, elas desejam paz. Mas muitas vezes as nossas atitudes carnais, longe do Espírito, transformam o lar num cenário de guerra. E isso é um problema gravíssimo. Talvez uma das coisas mais perigosas aqui seja que a gente consegue esconder isso dos outros por algum tempo. Olha que situação, né? Esse é o perigo da gente viver uma comunhão superficial. Uma comunhão que não é verdadeira. Uma comunhão em que não há envolvimento com as pessoas. Nem pode ser chamado de comunhão isso. Porque aí a gente pode estar aqui com algumas pessoas que estão enfrentando uma situação terrível dentro de casa, uma situação de guerra mesmo, um campo de batalha dentro de casa, mas não sabemos. E a gente consegue esconder isso durante algum tempo. A gente pode parecer espiritual no domingo e ainda assim sermos dominados pela carne a partir da segunda-feira dentro de casa. A verdade é essa, irmãos, definitivamente o Espírito Santo ele transforma tudo em nós. O Espírito Santo transforma as nossas emoções. Mas eu quero que você saiba que chorar no culto não significa quebrantamento. Eu quero dizer para você que levantar as mãos não significa automaticamente espiritualidade. Pode chorar, viu? Não tem problema nenhum. Pode chorar. Se você se emocionar, pode chorar. Não tenha medo, não tenha vergonha. A igreja não é lugar para você sentir vergonha disso. Pode levantar as mãos, não tem problema. Pode bater palma, não tem problema, irmãos. Pelo amor de Deus, compreendam, né? O que nós estamos falando aqui é que esses sinais externos, eles não significam uma atitude guiada pelo Espírito. Pode ser só uma máscara, pode ser só um teatro, pode ser só, enfim,
algo visível, mas que não é real. O Pentecostes verdadeiro não produz pessoas emocionadas no culto, ele produz pessoas transformadas na sua convivência. E o fruto do Espírito diz justamente isso. Paulo começa aqui apresentando esse contraste glorioso das obras da carne, que levam a nossa casa àquela situação de guerra, e ele vai apresentar o contraste com o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é, a partir do versículo 22, o fruto do Espírito é, note que Paulo não falou os frutos do Espírito. Ele não falou os frutos, não falou no plural, é no singular, porque o que o Espírito Santo produz é um caráter integrado, não se trata de apenas ter um pouco de paciência num dia, e ter alguma bondade num outro dia, num outro momento ocasional, é uma transformação profunda no coração, é uma mudança de vida completa, é inteira, é verdadeira, o Espírito Santo move em nós algo que é íntegro, então essa mudança tem que ser em todo lugar. Em todo momento. A nossa vida transformada. E observe como cada um desses aspectos aqui, do fruto do Espírito, tem impacto direto na família. Irmãos, o amor que sustenta a família. Nós já conversamos aqui, recentemente, que amor para a Bíblia não é um sentimento. O amor na Bíblia é uma decisão sacrificial. A gente meditou sobre isso num texto muito difícil, a respeito de Deus, amando uma nação, que era o seu povo, sabendo que esse povo seria um povo traidor. Outras nações também andaram longe de Deus, mas Deus firmou um pacto de graça com essa nação que também o traiu, e essa nação sofreu as consequências, mas ainda continua no pacto da graça de Deus. Olha que coisa! Amor é uma decisão sacrificial. É marido e esposa que escolhem ouvir um ao outro com paciência, mesmo que eles estejam cansados. É a esposa e o marido que respondem com graça, em vez de devolver a dureza de coração. É o pai e a mãe presente, e presença, como a gente viu também nessas últimas semanas, envolve quantidade e qualidade do tempo que a gente dedica à família, aos nossos filhos. É mãe e pai que disciplinam os seus filhos sem humilhá-los. É a família que aprende a servir, em lugar de apenas ficar exigindo comportamentos e atitudes dos outros. A vida na nossa casa tem que ser uma vida diferente, irmãos. Ela precisa corresponder ao que nós pregamos, ao que nós declaramos, ao que nós cantamos, ao que nós falamos aqui. Ela precisa corresponder a isso. Não é da noite para o dia, não é algo fácil, mas é necessário que a gente perceba isso, porque a gente está falando de uma mudança de natureza. A carne vai perguntar assim, o que eu mereço? Mas o Espírito pergunta, como é que eu posso amar? E quando a gente vai para o amor, não tem questão de merecimento. Amor é sacrifício. A alegria que resiste aos dias difíceis, mais outro ali, outro item que está lá no fruto do Espírito. Alegria aos dias difíceis. Irmãos, famílias não vivem apenas de dias bons. E aí eu sei que você já sabe disso. Porque você sabe o que você está passando. Você sabe o que você está enfrentando. Você sabe quais são as dificuldades. E aí são muitas, existem contas e o desequilíbrio financeiro ocasionado pelas crises, existem as doenças, existem as frustrações, existe o cansaço emocional, tudo isso dentro da sua casa. Viver em família significa que você tem acesso às pessoas dentro de casa em todas essas situações. Presta atenção, hein? Porque como eu disse, a gente pode maquiar essas situações até quando a gente vem para a igreja. Dentro de casa, você tem acesso a todo mundo que está lá, vivendo todas essas coisas difíceis aqui. E a alegria do Espírito, a gente precisa lembrar que ela não depende das circunstâncias perfeitas. A alegria no Espírito, ela nasce da presença de Deus. Há lares que são simples, há lares que têm muitas dificuldades para serem enfrentadas, de muitas ordens diferentes, só que são lares cheios de alegria, porque Cristo está no centro, porque o Espírito está lá. E existem casas que são luxuosíssimas, sabe?
todo mundo tem tudo bom e do melhor, mas ninguém consegue permanecer na mesma mesa em paz. A alegria resiste aos dias difíceis. E essa alegria é algo muito superior, não é algo que a gente consiga fabricar. Precisa ser buscado no Espírito, porque é fruto do Espírito. A paz que vai interromper as guerras silenciosas dentro de casa é outro item do fruto do Espírito. Muitas famílias não brigam em voz alta, apenas convivem friamente. A paz do Espírito não é ausência de conflito, irmãos, nós já falamos sobre isso. Mas é a presença constante da disposição para a reconciliação. Notem, eu não estou falando de uma utopia, porque eu não estou negando os conflitos. Eu não estou falando que eles não acontecem, né? Eu não estou negando que tem ali discórdias dentro de casa, mas eu estou dizendo que é possível sempre, em meio aos conflitos, buscar soluções, buscar o recomeço, buscar o perdão. E quando alguém decide quebrar o ciclo do orgulho, quando alguém toma a iniciativa de pedir perdão, aí nós estamos vendo essa paz de Deus, que vai interromper e colocar termo a essas guerras silenciosas. É quando o evangelho se torna muito mais importante do que ter razão e vencer todas as discussões. Presta atenção nisso. Como eu já perguntei, quem aqui quer ir para casa depois de enfrentar um mundo difícil, sabendo que lá em casa você vai encontrar novas brigas? Você vai ter outra batalha, né? Não é nem jornada dupla isso daí, é jornada dupla. Você trabalha o dia inteiro, depois chega em casa, tem as coisas de casa para fazer, todo mundo, mas ainda tem a briga, ainda tem, né, as discórdias. A nossa casa é um refúgio, irmãos, ou a nossa casa é uma arena, um coliseu. A longanimidade, que é outro item aqui do fruto do Espírito, a longanimidade e a mansidão na criação dos filhos, por exemplo, e no trato um com o outro. Mas olha só, a gente vive numa geração que é impaciente, a gente vive na geração dos pais cansados, dos filhos ansiosos e das casas que são extremamente aceleradas. Só que o fruto do Espírito produz longanimidade. O que é isso? É a capacidade de suportar sem você explodir. E isso só vem de Deus. E a mansidão. Você sabe o que é mansidão? Vamos partir para um termo prático? Geralmente, quando a gente vê um cachorrinho pequeno, a gente não se preocupa se ele é manso. Ele é pequeno, né? Agora, se é um cachorrão, imagina aí, um Rottweiler, um Pitbull, um Doberman, né? Aí você se preocupa se ele é manso ou não. Antes de chegar perto, você pergunta para o dono, né? É manso? Por que você pergunta isso? É porque você sabe que ele tem força. E se ele for feroz, ele vai te machucar. Você pergunta se ele é manso por quê? Você quer saber se ele contém a própria força. Isso é mansidão. E quando a gente entende o que é mansidão, que é força sob controle, isso faz toda a diferença na forma da gente tratar com os filhos, na forma de corrigir os filhos. Há pais que disciplinam movidos pela ira e não pelo amor, corrigem para aliviar a própria frustração, mas os filhos não vão florescer nesses ambientes onde o medo é constante. Irmãos, o Espírito Santo forma pais que refletem o caráter de Deus. E o caráter de Deus é o quê? Firme e misericordioso. Firme e compassivo. Da forma como nós temos que ser com os filhos. Domínio próprio, que é outro item aqui do fruto do Espírito, domínio próprio dentro do lar. Talvez esse seja um dos maiores milagres do Espírito em nós, irmãos, porque o domínio próprio é quando o Espírito governa as nossas reações. O próprio aí denota tanto o esforço individual, né, em sermos empáticos, quanto a ação do próprio Espírito de dobrar a nossa natureza colérica, irascível, explosiva. O Espírito tem capacidade e poder para nos controlar, irmãos. Então, segurar palavras que poderiam destruir. Você já falou palavras das quais você se arrependeu depois? E aí, o que você tem para fazer, né? Porque você mora lá na mesma casa que a pessoa. E aí? Né? Interromper o impulso da agressividade.
Isso pode culminar no cometimento de crimes dentro de casa. A gente está vivendo aí uma onda triste, tremenda, de violência doméstica praticada por pessoas que são da igreja. E nós falamos aqui sobre isso. A gente não tem a mesma projeção, né, que a pastora Raquel. É isso? Helena Raquel. A gente não tem a mesma projeção que ela. Mas nós já falamos sobre isso muitas vezes aqui na igreja. E ela se posicionou lá no evento dos Gideões, falando contra a violência doméstica. Irmãos, olha aqui, ó, a falta do domínio próprio, ela pode culminar nessas situações de transformar o cansaço numa brutalidade emocional e física. Terrível. Muitas famílias não foram destruídas num único momento, mas em pequenas explosões repetidas muitas vezes. O lar precisa de menos impulsividade e mais Espírito Santo. Então, irmãos, eu quero concluir essa mensagem hoje, olhando para como o apóstolo Paulo encerra esta passagem aqui. Vamos ao versículo 24, leia ali comigo. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Olha que linguagem aqui que é necessária, que é utilizada pelo apóstolo Paulo, para poder falar sobre alcançar, né, e ver florescer e ver frutificar ali esse fruto do Espírito. É uma linguagem forte, é crucificar. E isso significa que na vida cristã não é fazer negociações com a carne, irmão. Em muitas famílias é isso que está acontecendo, é negociação com a carne. Em muitas vidas é isso que está acontecendo, é negociação com a carne. Crucificar não é negociar com a carne, crucificar é a morte diária do ego pecaminoso. É matar o pecado de fome. No casamento isso significa crucificar o orgulho. Na criação dos filhos significa crucificar a impaciência, por exemplo. Na convivência familiar significa crucificar a necessidade de vencer toda discussão. Somos capazes disso? Por nós não. Mas pelo Espírito, sim. Porque as famílias saudáveis não são as famílias perfeitas, irmãos, dos comerciais de margarina. Já ouviu essa expressão? As famílias perfeitas não são assim. As famílias perfeitas são as famílias onde o Evangelho produz arrependimento constante. As famílias perfeitas são as famílias onde há coração aberto e disposto ao Senhor. No Pentecostes, Deus derramou o seu Espírito sobre a igreja, e talvez uma das perguntas mais importantes hoje seja: o Espírito governa apenas os nossos cultos, ou ele governa também a nossa casa? O Espírito governa apenas o nosso culto, os nossos eventos, ou o Espírito governa a nossa vida onde quer que nós estejamos? Porque, irmãos, o verdadeiro avivamento, e essa é uma outra palavra que a gente lembra quando fala de Pentecostes, né? Avivamento. O verdadeiro avivamento começa quando o fruto do Espírito aparece na mesa onde você toma café, almoça ou janta com a sua família. O verdadeiro avivamento começa nas conversas ali entre o casal, nas conversas íntimas, nas conversas importantes, nas conversas de comunhão do casal. O verdadeiro avivamento começa na forma como a gente trata os filhos, no modo como nós respondemos aos conflitos e até no silêncio dentro de casa. O avivamento começa quando o Espírito Santo se manifesta em todas essas coisas. Irmãos, a minha oração hoje é que Deus nos livre de sermos cristãos públicos e carnais privados. E que o Espírito Santo faça das nossas famílias lugares onde Cristo seja visto, onde Cristo seja ouvido e onde Cristo seja sentido diariamente. Por isso nós rogamos: Espírito do Trino Deus, vem sobre nós,
vem sobre a nossa casa, vem sobre a nossa família. Recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus.